Classificação de crédito dos Estados Unidos rebaixada. Investidores diminuem a confiança nos Estados Unidos. É isso que você vai ver nesse vídeo. Se você é novo aqui, considere se inscrever e caso esse conteúdo traga valor para você, traga informações importantes, deixe o seu like, o seu gostei, beleza? Começando aqui, pessoal. A Fitch rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos de AAA para A+, tá? É um nível abaixo. Mas o que é a Fitch? A Fitch Ratings é uma das 3 maiores agências de classificação de risco de crédito, ao lado da Standard & Poor's e da Moody's. Então, a Fitch nada mais é do que uma das 3 empresas maiores de classificação de risco de crédito. Então, a gente está falando aí de uma empresa importante nesse setor. Mas o que é classificação de crédito, de risco de crédito? Por exemplo, no Brasil, as pessoas têm algo chamado score, atrelado ao CPF. Esse score mostra o quanto essa pessoa é classificada para a tomada de crédito, entre outras coisas. Mas tem uma função muito direcionada para mostrar se a pessoa é uma boa pagadora ou não. Isso também ocorre com países. Claramente o Brasil está abaixo dos Estados Unidos, tá? Mas já subiu um nível nesses últimos tempos. Já os Estados Unidos caiu um. Junto com essa queda, ocorreu também a queda das ações Nasdaq e SP500, tá? Por quê? Porque talvez isso emitiu um alerta aí para todos os investidores que estão investindo atualmente na economia dos Estados Unidos. Mas, pessoal, o que isso significa? Como isso pode se refletir nos investimentos? Bom, algo que eu já venho falando aqui bastante no meu canal é a questão do enfraquecimento que o dólar tende a ter nos próximos anos, até para reduzir essa dívida de 32 trilhões, cerca de 32 trilhões que os Estados Unidos têm. E a partir deste momento, eu diria, dessa classificação, as coisas começam a ser mais expostas. Quais coisas? Os Estados Unidos está gastando muito, inclusive por conta do aumento da taxa de juros, isso aumenta o gasto dos Estados Unidos e aumenta consideravelmente. Então os Estados Unidos ele vem gastando muito, não está arrecadando o suficiente e a dívida só cresce, só cresce. Eu também comento nas lives aqui do canal, pelo menos nas últimas aí que eu gravei, que essa questão da dívida dos Estados Unidos pode ser o estopim para uma crise muito acentuada. Por quê? Porque os Estados Unidos acabou de perder um nível na classificação de risco de crédito. Ou seja, isso demonstra que é um pouco mais arriscado investir nos Estados Unidos. É exatamente isso. Então imaginem que existem muitas pessoas, tanto dos Estados Unidos como de fora, que investem nos Estados Unidos. E agora, recebendo essa notícia, elas pensam assim, agora está um pouco mais arriscado. Será que se eu investir em um bonde dos Estados Unidos, em um título dos Estados Unidos, eu vou receber meu dinheiro de volta? Até o presente momento, está tudo bem. A+ é a classificação dos Estados Unidos. É uma classificação tida ainda como bem segura, tá? Porém, se os gastos dos Estados Unidos continuarem nessa sequência, né, nesse pace, as coisas podem se complicar bastante. E o que realmente eu observo é que o dólar a longo prazo, eu diria não tão a longo prazo, mas talvez em 2, 5, 10, 15 anos, ele tende a se enfraquecer muito, até para facilitar os Estados Unidos. Sim, a dívida dos Estados Unidos está em 32 trilhões de dólares. Se o dólar se enfraquece muito, essa dívida também é enfraquecida, tá? Isso é muito importante de se entender.
Porém, há uma pegadinha, eu diria, em toda essa situação, que é qual? Os Estados Unidos aumentou muito a taxa de juros. A taxa de juros nos Estados Unidos já é a maior em 22 anos, tá? Em 22 anos. Mesmo assim, vocês podem abrir aí o gráfico do SP500, o gráfico da Nasdaq, e vocês vão ver que eles chegaram já muito próximo das máximas históricas. Mas o que puxou isso? O que puxou isso foi a narrativa de inteligência artificial. Poucas empresas, como a Microsoft, a Nvidia, puxaram todo o SP500 e a Nasdaq. Tá? Então existe um motivo para isso, que é uma narrativa, porque se for analisar, por exemplo, o PL da Nvidia está para mais de 200, né? Que é o preço da ação sobre o lucro. Então isso é muito, muito sério. Isso demonstra que há um FOMO muito grande nas ações dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, observo que todo FOMO, que todo movimento muito emocional, seja de FOMO ou seja de FUD, FOMO corresponde a alta, FUD a uma queda acentuada e emocional. Todos esses movimentos, eles tendem a voltar a uma estabilidade, a lógica tende a voltar ao mercado. Então, eu espero que a Nasdaq e o SP500 caiam nos próximos meses. Eu venho comentando isso nas lives. Junto com isso, eu ainda vejo como a maior possibilidade que o dólar, o DXY, tenha uma alta, tá? E uma alta considerável. Talvez aí fazendo um topo duplo no DXY ao redor aí dos 115. DXY aí é o dólar contra uma cesta de moedas. E o dólar vem em 3 semanas de alta. Ele vem subindo aí nas últimas semanas, fazendo com que fique mais difícil para ações, Bitcoin e criptomoedas subirem, tá? Porém, isso é no curto prazo. Essa subida do dólar é esperada no curto prazo. Porém, no médio e longo prazo, ou seja, logo após essa última subida do dólar, que tende a acontecer próximo ao pivô do Fed, que historicamente traz queda. Então, é um compilado de informações que me indicam que a possibilidade maior é essa. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, eu vejo como a maior possibilidade uma alta do dólar, uma queda nas ações e, consequentemente, o Bitcoin e as criptomoedas tendem a seguir. Continuando aqui, a Fitch cita que os Estados Unidos entrará em uma recessão leve até o primeiro trimestre de 2024. Então, eles estão dizendo que a recessão vai ocorrer nesses meses próximos de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, uma recessão leve, tá? Isso, no meu ponto de vista, tem sentido, tá? Tem sentido. E para sair dessa situação, como os Estados Unidos podem sair de toda essa situação? Uma das primeiras saídas é imprimir mais dinheiro num cenário de juros baixos. Por quê? Porque aí eles não vão ter gastos com esses juros, a dívida deles não vão estar com mais e mais juros. Então, uma das saídas mais óbvias é imprimir mais dinheiro e logo abaixando também a taxa de juros, entrar em um outro quantitative easing bem agressivo, inclusive. Isso vai enfraquecer o dólar, o que está bem de acordo com o que eu acabei de falar, que é uma última alta do dólar para ir um enfraquecimento de médio e longo prazo. Porém, isso vai trazer uma consequência, pelo menos isso tende a trazer uma consequência óbvia. Qual é essa consequência? O aumento da inflação, tá? Outra saída, né, que anda um pouco de mãos dadas com essa, é cortar os gastos governamentais. Então, reduzir vários tipos de gastos que o governo tem. Porém, isso envolve política, isso envolve coisas que não dependem só de um ponto
do poder, por assim dizer. Vai envolver política, vai envolver principalmente política fiscal e de gastos, reduzindo gastos governamentais, diminuindo a taxa de juros e imprimindo mais dinheiro, eles tendem a, pelo menos, acalmar o que está ocorrendo agora. E o enfraquecimento do dólar vai ser algo muito importante para, pelo menos, reduzir essa dívida dos Estados Unidos, que está em cerca de 32 trilhões, e os gastos estão muito altos, principalmente aí por conta desses juros altos, os maiores juros em 22 anos. Não é algo que dá para se desconsiderar, tá? Então é isso. Estou gravando esse vídeo aqui para que vocês entendam melhor essa situação, do que isso significa, o que significa os Estados Unidos ter sido rebaixado no risco de crédito. Significa que agora os investidores veem os Estados Unidos como um país um pouco mais arriscado de se investir, com um pouco mais de risco de não pagar quem investe no país. Isso é negativo. Isso também dificulta os Estados Unidos de tomar crédito de qualquer maneira, tá? Então, isso traz muitas desvantagens para o cenário atual dos Estados Unidos. Então, não é um cenário simples. E o que está se desenhando realmente, para mim, é um fortalecimento do dólar por uma questão simples, flight to quality, principalmente ocorrendo uma recessão nos Estados Unidos, uma recessão até mais acentuada na Europa. O dólar tende a atrair, né, o dinheiro nesse momento. Após isso, o dólar enfraquece e os ativos sobem bastante, né? Principalmente aí ativos como criptomoedas e também algumas ações, né? E as criptomoedas, elas também vêm passando por uma transformação regulatória, a questão da ISO 222, que é um novo sistema de transmissão de mensagens financeiras. Então tem muita coisa nos bastidores, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, deixar o seu gostei e até o próximo vídeo.